Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos para uma partida aqui no Lichess, uma partida 15+15, pra gente ir trocando ideia aí, conversando e tentando explorar os princípios, tentar explorar alguns temas aí numa partida de xadrez em tempo real. Vamos lá, estou aqui no Lichess e vamos buscar um adversário aí para uma partida 15 minutos mais 15 segundos de acréscimo, vamos ver quem vem. Dhruva, 1, 2, 3, 4, boa partida, vamos só checar aqui, é da Índia, indiano. E vamos lá, boa partida, meu amigo. E4, E5. Então ambos os jogadores aqui buscando ocupar o centro, né? O centro, você quando ocupa o centro e coloca peões no centro, peças no centro, do centro essas peças têm maior atividade, né? Então aqui explorando isso. D4 vai imediatamente para um rompimento aqui no centro. Então vamos capturar aqui em D4. Provavelmente bispo C4 existe também, que é muito forte, ou cavalo toma peão, se não quiser sacrificar aí o peão, gambito do centro. Vamos ver o que ele vai jogar. Legal, bispo C4, olha lá, jogou o gambito. É uma boa abertura, uma abertura agressiva, entrega aí um peão em troca de um bom desenvolvimento aí das peças. Vamos lá, o que jogar aqui? Aqui eu costumo jogar D6, se eu não me engano. D6 para poder jogar o cavalo em F6 e tudo mais. Vamos só ver se não tem nenhum tema aqui de armadilha. D6, cavalo G5, cavalo E5. Não tem problema. Vamos lá. Vamos jogar um D6 para segurar aqui a casa de E5 e poder jogar o cavalo em F6. Eu não vou ficar me preocupando em proteger aí esse peão. Eu quero devolver esse peão, porque eu preciso da roque, eu preciso também desenvolver aí as minhas peças. Esse lance ataca o peão. E agora as brancas recuperam aí o peão. Esse cavalo pode ser um pouco incômodo aqui em F5. Então, muitas vezes é interessante trocar aí esse cavalo. Partir para cavalo toma em E4 é um tanto quanto arriscado numa posição como essa. É um tanto quanto arriscado. Não sei se vale a pena. Aqui, vamos seguir o manual de xadrez, vamos desenvolver aí as peças. A questão, acho que aqui só é se eu capturo aqui o cavalo ou se eu vou para um lance como o bispo E7 para poder dar roque e permito o lance cavalo F5, que praticamente vai me forçar a fazer o lance de bispo também F5. Então tem que pensar aqui direitinho se vale a pena abdicar aí do par de bispos e qual vai ser a estratégia nesse caso, se eu vou dar roque longo, se eu vou dar roque curto, né? Para que lado que eu vou dar roque? Então vamos lá. Vamos trocar peças, prefiro manter aí o meu par de bispos. A posição está um tanto quanto aberta, né? Então eu acredito que o par de bispos aí seja importante. Bispo E7, agora vamos dar roque. E vamos, desenvolvimento normal aí, sem grandes coisas acontecendo no tabuleiro por enquanto. Desenvolveu aí o cavalo. E eu vou dar roque, simplesmente se colocando aí meu rei em segurança, trazendo a torre aí para o jogo. Ele fez um lance H3. Outra possibilidade seria desenvolver aí o bispo de casas escuras. E aqui eu estou pensando para onde eu vou desenvolver o meu bispo, mas eu estou gostando bastante aqui da casa de E6. Porque, enfim, se ele troca, eu abro a minha coluna. Opa, deixa eu clicar longe aqui antes que eu faça alguma besteira com o mouse. Eu jogo um lance como o bispo E6. Se ele troca, o meu peão aqui abre a coluna F. E esse peão pode depois jogar aqui em E5, enfim. Bispo E6 é um lance candidato aqui para eu finalizar o meu desenvolvimento. E eu vou partir para esse lance.
Tô só vendo se não tem algum aspecto tático aqui na posição. Cavalo D5, pode ser jogado. Então bispo E6, cavalo D5. Eu tenho que evitar jogar C6 em muitas linhas. Essa estrutura aqui de peões, olha só. Aqui as brancas são detentoras do pequeno centro. Tá? Então essa estrutura de peões, ela me dificulta muitas vezes, né, jogar o lance D5. E se eu jogar C6, por exemplo, para jogar um lance como o D5, eu enfraqueço demais o peão de D6. Né? Então tem que ficar só atento com isso. Outra possibilidade aqui na posição é postergar um pouquinho o desenvolvimento aqui do bispo. Eu estou considerando aqui fazer o lance aparentemente estranho de cavalo D7, mas esse cavalo vai encontrar boas casas aqui em C5 ou E5. O meu bispo vai ter a casa de F6 para poder atacar a dama. Eu também coloco um pouco mais de problema aqui no desenvolvimento do bispo dele de casas escuras. Também é uma possibilidade, hein? Uma possibilidade interessante. Outras possibilidades para explorar aqui, né? Lances como A6 e B5, para depois jogar com o bispo B7, quem sabe no futuro um B4 e partir para o desenvolvimento do bispo na diagonal, aí na longa diagonal, hein? Na longa diagonal. Também é bastante interessante. É bastante interessante. E aí eu evito de enfraquecer aqui. Né? Eu não preciso jogar um lance como C6 e enfraquecer aqui D6. Eu resolvo isso jogando com A6 e B5. Também me parece uma ideia bastante interessante. É um tanto quanto devagar, né? A6, B5. Tem que só ver se ele não vai conseguir criar grandes complicações aqui. Ele está querendo jogar talvez um F4, né? E vir com ataque aí F4, E5. Provavelmente é isso que ele vai querer fazer. Então eu tenho que tomar cuidado também com essa expansão de F4 com E5. Vamos lá, eu gostei dessa ideia de A6, B5 e bispo B7. Eu acho que vai dar um jogo bem afiado aí. Ele desenvolveu com o bispo E3. Ele está usando uma estratégia de jogar bem rapidinho, né? Tudo bem. Vamos lá. Vamos com o lance B5. E eu vou desenvolver o bispo de casas claras aí na longa diagonal. Se ele jogar bispo D5, eu até poderia tomar, né? Bispo B3 ele teria problemas depois de C5, C4. Né? Então ele fez bem para correr o bispo aí para E2. Eu acho que aqui não tem muito o que inventar. No momento, bispo B7 acho que faz bastante sentido. Se ele jogar um lance como A4, eu posso jogar C5 seguido de B4. E aí tá caindo em E4. Me parece bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos desenvolver peças aqui. Também está vindo torre 8 no futuro. Vamos lá. Tá bom, ele jogou o lance que ele queria, F4. Tem que ver só se não está caindo aqui em E4 agora. Depois de C5, seguido de B4. Tem que ver se não está caindo aí o peão de E4, né? Porque eu tenho o cavalo e o bispo atacando aqui em E4. E esses lances vão com tempo sobre peças, né? Talvez na hora que eu jogar B4 ele possa tentar complicar tudo com E5. E a gente vê o que acontece, né? Vamos dar uma calculada aqui, se vale a pena fazer isso. Porque às vezes é uma tentativa, mas vai enfraquecer bastante aqui a casa de D6, né? Outra possibilidade é um B4 imediatamente, ou... Vamos explorar o lance C5. C5... Dama D2, por exemplo. B4, E5. Ah, dama D2 não pode, então. Porque B4 depois de E5, eu tomo o cavalo atacando a dama. Então vamos colocar a linha dama D3. C5, dama D3. B4, E5.
Peão toma cavalo, peão toma cavalo. Bispo toma peão. B toma C3. Torre 8 e eu acho que tem um bom jogo aí para os dois lados. Tô achando que vale a pena seguir com C5, B4. B4 direto é meio arriscado, porque dama toma fica atacando meu bispo em B7. Não sei, eu acho um tanto quanto arriscado. Vamos lá, eu acho que é bem coerente jogar uma sequência aí como C5, B4, ele vai jogar E5 e tudo bem, eu vou me livrar do meu peão atrasado de D6, se ele joga E5, a gente troca, abre um pouco aí a posição e eu acho que tem chances aí para os dois lados. Vamos ver como ele continua, melhor lance dama D3, como a gente já tinha visto. Dama D2 teria o incômodo de depois de B4 não poder jogar E5, né? E vamos seguir com o plano, Acho que não vejo nada de errado aqui. Em B4 ele pode jogar um lance como cavalo D5, talvez. Mas depois ele vai abrir minha coluna E para eu poder jogar. Eu acho que fica legal. Outra possibilidade é eu jogar D5 agora direto. Meu peão de C5 está protegido pelo bispo. C5 direto. Não, D5 direto, ameaçando D4 garfo e tentando me livrar do meu peão isolado. Também é uma possibilidade bem interessante D5, se troca, se peão toma, cavalo toma, enfim, a gente pode ir para algumas trocas e também tem um jogo interessante. Então agora é a grande dúvida, né? D5 ou B4? Vamos ver, vamos calcular um pouquinho aqui. D5, ele pode avançar? Pode. Mas não sei se é bom, né? Porque eu jogo um cavalo... Não, cavalo H5 eu não posso, porque o bispo dele não deixa. Jogo cavalo E4, talvez. D5, E5, cavalo E4. Fico ameaçando ir lá para G3. Cavalo toma, peão toma. Pode trocar as damas e eu vou ter um peão ali em D. Briga pela coluna 8. Eu acho que dá uma igualdade. Eu acho que dá pela coluna 8. Pela coluna aberta, coluna D, eu acho que dá igualdade. D5. B4, cavalo D5, cavalo toma, peão toma. Bispo F6, a gente vai para uma partida mais dinâmica, hein? Mais dinâmica. Ele vai ter uns bons ataques aí na ala do rei. O meu bispo de Casas Claras não vai jogar muito. Eu acho que eu gosto mais da linha de D5. E eu me livro desse incômodo do peão atrasado e tenho uma boa posição. Vamos lá. Gostei mais do que eu vi nessa linha do que com B4. DHRUVA1234 é o nome dele. Olha só, temos alguns espectadores aí. Gabriel Marcelo, Arvila07, Game Extreme, Marco Aurélio. Grande abraço aí pra vocês. Bom, aqui vamos jogar com cavalo E4 mesmo. Por enquanto C5 está defendido pelo bispo. Aqui a gente pode trocar algumas peças. Eu vou ficar com um peão esquisito lá em E4, mas eu acho que tudo bem. Eu vou tentar jogar um F6 aí, tentar abrir tudo. E vamos ver. Tá bom, ele não quis fazer isso. Não quis me permitir. E agora eu acho que eu fico bem aqui, talvez, hein? Vamos pensar. Vamos considerar o lance cavalo G3. Vamos ver o que acontece. Cavalo G3, ele não pode jogar cavalo toma D5, porque depois de bispo toma D5, dama toma D5, dama toma D5, torre toma D5,
cavalo toma em E2 com cheque. Então cavalo G3 parece um lance forte e eu ainda ameaço jogar o lance D4 e dando um garfo aí nele. Eu vou jogar cavalo G3. Parece um bom lance. Não vai ganhar peça aqui. Não vai ganhar peça. Ele tem recursos. Ele tem recursos. Ele pode simplesmente tirar a torre para F3, por exemplo, atacando meu cavalo. E tá tudo certo. Ele iguala aí na posição. Mas eu acho uma linha interessante. Vamos lá. Aqui ele não tem bispo por C5 dando um ataque descoberto, porque bispo toma C5 com cheque. Aqui eu acho que eu ganho material. Porque cavalo toma E2, cavalo toma E2 e aí o lance D4 ataca o bispo e abre um ataque descoberto na torre em F3. Eu também não sei se ele tinha algo melhor, né? Talvez torre E1 fosse melhor. Mas vamos lá, acho que o jogo vai ser bem complicado daqui pra frente. Não vai ser fácil porque ele tem peões avançados. E vamos lá, vamos para essa linha aqui. Ele também pode jogar dama toma agora, enfim. Porque aí a torre fica colocando uma cravada aqui na coluna D. Jogou de cavalo, não tenho certeza se é o melhor lance, mas vamos lá. Aqui a gente abre um ataque sobre a torre, está atacando o bispo também. E ele foi para um ataque forte aí. Vamos calcular aqui se tem alguma tática. Peão toma bispo. Peão toma bispo. Ele pode tirar a dama ameaçando o checkmate lá em G7. Vamos supor que ele jogue dama C3 aí ataca. Não, não pode, porque a torre em D está caindo. Ele vai ter que trocar essa dama, hein? Ele vai ter que trocar essa dama além de tudo aqui. Ele tem torre pro G7 depois que eu tomar o bispo? Torre pro G7, rei pro G7? Acho que não. Não tem mais cheque, não tem mais nada. Aqui ele abandonou. Realmente não dá mais. O bispo aí tá caindo e ele não tem continuação. Pior, ele vai ser forçado a trocar de dama nessa posição. Ele vai ser forçado a trocar de damas. Trocar as damas. Porque senão tá caindo a torre. A torre tá desprotegida lá ainda. E não tem como a dama sair. Depois que eu capturar o bispo, a dama sair protegendo a torre, né? Então foi por isso aqui que ele abandonou aí a partida, né? Abandonou a partida. Perdeu material, né? Perdeu material, questão tática. Aqui eu acho que, puxa, foi rápido, em 18 lances. Poderia ter ido muito longe aqui a partida. Acho que simplesmente torre aqui em E1. Não sei, não tem muita continuação. Depois de cavalo toma, ou dama toma, ou cavalo toma. Enfim, tem muito jogo aqui, né? Esses peões são perigosos. Eu acho que é uma posição bem equilibrada aqui. Ele desesperou com torre F3, colocou aí a torre na diagonal do meu bispo, né? E acabou não dando certo aí, não dando certo. Vamos olhar aqui a avaliação da engine, do Stockfish aqui, mas eu creio que dê equilibrado aqui. Vamos ver. Equilibrado, né? Aqui tá realmente, ó, tem várias opções, né? Torre F1, bispo F3 também é uma possibilidade. Bispo F3 era o melhor lance aqui da posição. Vai para linhas bastante interessantes aqui. Torre F1 também igualmente possível. Depois de cavalo toma bispo, dama toma. E tudo beleza, né? E tudo beleza. É isso. Aqui ele desesperou, fez o lance que não poderia, né? Torre F3 não poderia. Mas ele não precisava ter abandonado também, ó. Depois de cavalo toma E2 que eu joguei. Cavalo toma E2 e D4, ó. É uma vantagem para as negras, mas não é uma vantagem absurda, né? Absurda. Aí ele desesperou mais ainda e fez o lance torre G3. Isso é muito comum, viu, pessoal? A pessoa vai... é o psicológico isso, né? A pessoa pensa que está indo muito mal e na verdade não estava tão mal aqui nessa posição, né? Aqui ela não está tão mal. Aqui, ó, joga um lance como bispo F2, deixa aí o bispo e tudo mais e vai pro ataque na ala do rei, tenta contra-atacar, né? Tenta contra-atacar.
Né? Aqui, ó, vamos ver essa linha aqui, ó. Bispo aqui em F2, ó, vamos ver essa linha aqui. Se jogar aqui um lance como bispo toma em F3, o que acontece? Dama toma em F3, né? Pretas um pouco melhores, mas brancas têm aí possibilidades de contra-ataque e tudo mais, né? Eu acho que seria possível continuar jogando. É que torre G3 aí enterrou de vez, né? Aí enterrou de vez a partida. Vamos dar uma olhada na abertura mais uma vez. Então aqui, abertura do centro. O que se joga aqui, hein? Vamos ver o melhor lance da posição. Bispo B4 é mais ativo, ó. Bispo B4, C3, D toma C3, roque. Vai para linhas bem táticas, né? Bem complicadas. Aí esse tipo de continuação. Cavalo F6, permitindo E5 e depois com D5 também é possível. Acho que eu até gosto mais. Numa próxima eu posso tentar essa. Cavalo F6, E5 e aí um lance D5. Acho que eu já cheguei a estudar isso, esqueci. Dava para ter jogado. D6, ó, já não é o melhor lance das negras, né? Mas tudo bem, ainda está equilibrado. Roque, cavalo, cavalo toma, bispo E7. Bom, cavalo toma também pode. Tá o bispo E7, tá tudo bem aí, tá bem equilibrado. Roque, tá certo. H3, olha só, não sei se foi o mais ativo, né? A gente comentou aqui de desenvolver o bispo de casas escuras. Então aqui realmente, ó, bispo F4. Bispo F4 acho que é o mais instrutivo aí, né? Existe possibilidade de bispo E2, também torre D1, mas acho que o bispo F4 para seguir o manual, né? De terminar o desenvolvimento aí das peças. Depois de H3. Aí aqui chegamos a considerar esse lance cavalo D7, né? Era uma das ideias jogar aqui o cavalo em D7, dar a casa de F6 para o bispo e colocar o cavalo em outras casas. Então seria interessante esse plano também. E olha só, o A6 é o segundo plano, então tá beleza, né? Estamos dentro aí dos conceitos aí, né? Dentro do que manda, desenvolver aí. Esses dois lances estão igualmente bem colocados aí na avaliação. Legal, bispo E3 e aí B5, legal, bispo E2. E aqui realmente C5 era uma possibilidade, bispo B7. Continuamos aqui com bispo B7. E aí F4, né? Um ataque aí violento já com F4, mas tem a questão tática aí, né? Tá levando C5. E aí depois de dama D3 ele ainda coloca aqui os melhores lances como C4 e B4. D5 é o lance que eu fiz, é um lance que acabou igualando. Olha só que legal. Então existem linhas mais fortes aqui. C4 seria um lance mais forte, depois de dama D4, B4. Bem agressivo, precisaria calcular bastante aqui para entender essa linha, mas é legal. B4 também tinha, olha só. B4 era uma linha que eu estava considerando bem, depois aqui de cavalo D5, cavalo toma D5, E toma D5, eu fiquei incomodado que o meu bispo ia ficar fechado, né? Mas de qualquer forma ele gosta dessa linha. Vamos olhar como é que ficaria aqui, ó. Cavalo toma, peão toma, e aí eu teria pelo menos uma coluna E legal para jogar, né? Então aqui torre E8 ou bispo em F6, né? Tanto faz a ordem, eu acho que seria um bom caminho também, né? E depois teria que resolver aqui a questão do bispo de casas claras de alguma forma, né? Seria uma possibilidade também. Aqui eu acabei jogando com D5, permite as brancas igualarem. Ele avançou aqui e aqui imediatamente eu podia fazer o lance D4, olha só. D4, E toma F6, bispo toma F6, porque seria um garfo. Seria interessante, seria um lance bem forte na posição. Mais uma vez eu fui para um lance não o melhor da posição, cavalo E4. Aliás, esse lance aqui eu fico com um peão esquisito aqui em E4 depois das trocas, né? Fica com o peão meio sozinho lá em E4. Ele não aproveitou isso e aí realmente permitiu aqui as negras ficarem melhores, né? E aqui eu joguei com cavalo G3, que foi um lance, mais uma vez, eu não fiz os melhores lances. Toda vez eu podia estar melhor e eu fui fazendo os lances de equilíbrio, né? Esse lance aqui, cavalo G3, leva mais uma vez para uma posição de equilíbrio. Então aqui o melhor lance seria C4, olha só, C4. E aí, perdeu a dama, calma aí, dama D4, o que acontece? Bispo C5, olha que interessante, tinha essa particularidade aí na posição. A dama seria perdida depois de C4, olha que interessante. Que interessante. E aqui, enfim, teria que perder algumas peças, né? As brancas poderiam levar algumas peças, mesmo assim, seria vantagem aqui para as negras, né? Uma vantagem aí de 3, né? É uma grande vantagem. Aqui B4, cavalo 4, seria uma continuação interessante também. Cavalo G3 ele poderia igualar, como a gente viu, com um lance como bispo F3 ou torre de F em E1. Um lance mais humano aqui, acho que seria a torre de F em E1, né? Provavelmente a maioria das pessoas talvez iria preferir esse a bispo F3 que deixa a torre, né? Precisa de um entendimento posicional um pouco maior e tal,
para fazer um lance como o bispo F3 aí. Mas aí realmente torre F3 pediu, né? Pediu por complicação, o cavalo toma e aí chegou a hora, né? Demorei para ficar melhor, mas a hora que eu fiquei também realmente não deu mais aí pro nosso amigo. Legal, legal, aprendi bastante com essa partida, espero que vocês tenham aprendido também. E essa é uma metodologia interessante, tá? Você faz as suas partidas, jogue, né? Partidas pensadas de preferência para aprender mesmo. E depois você volta nelas e faz essa análise aí do jeito que eu fiz, dá uma olhadinha na abertura, né? Vê se não tem uma linha melhor para seguir. Depois você vê as oportunidades de meio jogo, se você passou alguma estratégia ou alguma tática despercebida. A gente viu ali que uma possibilidade seria jogar ali, abrir a coluna E, né? E jogar com o bispo em F6, torre E8, seria bacana. A gente viu as questões táticas aí, a questão de aprisionar a dama e tudo mais. Então esses padrões vão entrando, né? A gente vai com o tempo, com a experiência, vai repetindo e aí vai ficando mais natural e mais fácil de encontrar das próximas vezes, né? Então esse é o processo contínuo e infinito do xadrez. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!